Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Dei Valor Podcast especial São Paulo, em comemoração aos 2 anos do Dei Valor, um projeto especial e espero que vocês aproveitem ao máximo com as histórias aqui contadas e compartilhadas. Também não poderia passar aqui sem deixar de agradecer os nossos apoiadores, Arco Educação, La Carmona, Davi e a Isabelle Holanda que nos ajudaram e também os nossos patrocinadores, IBEF Ceará, Sindivel, Cachaça Aviador e Cicloway. Aproveitem, não esqueçam de se inscrever, deixar o like, comentar e ativar o sininho para receberem as notificações. E acompanhe a gente pelo Instagram, onde divulgamos a agenda, @DeiValorPodcast. No Spotify, todos os episódios estão disponíveis lá e também no TikTok. Um grande abraço. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Podcast especial 2 anos do Dei Valor, direto aqui de São Paulo, né, com convidados especiais. E hoje estamos recebendo aqui um convidado empresário esportista para contar aqui, compartilhar um pouco mais a história de vida dele, né, história empresarial, Luiz Capellati. Acertei? Acertou, Nome prazer. italiano. Seja bem-vindo, Luiz. Muito obrigado por estar aqui, por realmente a gente poder bater esse papo rico, produtivo, né? Que bom. E que é prazeroso pra gente. Que bom, cara. A gente sempre pede aqui para os convidados, Luiz, começar contando um pouquinho da origem, né? Onde vem, onde nasceu. Eu sei que você tem uma origem já italiana, né? Pode até falar um pouquinho disso aí para chegar na tua infância aí. Legal. Bom, meus avós e bisavós vieram da Itália, né? E imigrantes, só realmente com a vontade de trabalhar, né? Então eles vieram aqui vieram, né, para trabalhar com agricultura, essas coisas, né? Chamada roça, né? Que tiveram tiveram uma dificuldade muito grande no começo do Brasil, porque eles vieram trabalhar realmente na lavoura. Porque mais ou menos é a origem italiana, né? O pessoal veio para cá buscar trabalho, oportunidade de trabalho. Década de 20, isso foi mais ou menos? Não. 30, um pouquinho, 30 é. e poucos, né? Então, foi uma época onde muito imigrante veio para cá. Isso. Vieram para o interior de São Paulo, mas ali para a região entre Mato Grosso, um pouco da família para Mato Grosso, um pouco ali Taquaritinga, interior de São Paulo. Nunca morei lá, mas o sotaque nunca veio junto com o sobrenome, né? Nasci em São Paulo, mas tem um sotaque meio, todo mundo fala que é meio caipira interior. E já meu pai já nasceu no interior, mas já veio para a capital. Um cara que teve transportadora, mas depois acabou tendo, né, depois do plano Collor também, ele acabou tendo esses problemas, quebrou a empresa e tal. Então, desde pequeno, né, junto já, não sei se veio de família ou não, eu já soube que eu ia ter que trabalhar um pouquinho mais, né? Nada viria fácil, né? Então, já herdei isso da família também, mas foi uma infância muito gostosa. Nada vem fácil, né, cara? Nada vem fácil. E aqui em São Paulo, onde foi que tu morou? Estudou? Eu sempre morei na Zona Sul de São Paulo, região ali um pouco entre Morumbi e Zona Sul, Interlagos, ali naquela região. Minha família toda mora ali. Comecei minha vida logo cedo, assim, estudando, sempre estudei, né? Mas também estudei em escola pública, mas sempre nessa região. E depois eu tive depois no colegial, já fui para uma escola um pouco mais voltada para o mercado de indústrias, escolas técnicas. E já junto, desde os 12 para 13 anos, eu já fazia de manhã, eu fazia o Senai, que era uma escola de aprendizado industrial. E à tarde, depois da tarde à noite, passava em casa, comia e ia para a escola, então, para a formação normal, né? Então, desde pequeno eu estudei bastante, desde os meus 13 anos eu considero assim que eu vivi para estudar, foi nessa época que eu estudei bastante. Nunca gostei muito, tenho que ser sincero, mas eu estudava bastante. Rapaz, são poucos.
Eu gostava mais de jogar futebol, era mais divertido. Tô nesse intermédio. E aí quando vai avançando a idade, né? 13 anos é futebol, depois já tem as saídas, as baladinhas, né? Também é interessante, né? Mas aí você já tá trabalhando, né? Começa a estudar e você tem que conciliar bastante. Se desse pra ter escolhido, eu tinha virado DJ, mas era uma baladinha ali, né? Então, não que é fácil, mas eu gostava mais. Mas meu pai foi bem rígido com educação. Ele não permitia que a gente faltasse. Para ele seria uma ofensa muito pessoal se repetisse de ano. Então, lá em casa, eu e minha irmã, somos dois. Uma coisa que a gente nunca aconteceu com a gente foi repetir. Porque meu pai foi sempre com educação, ele foi bem rígido. É tu e a tua irmã? Eu e minha irmã. Como é o nome da tua irmã? Daniela. Daniela. E os teus pais, o nome deles? Minha mãe chama Cleusa e meu pai também chama Luiz. Luiz e Cleusa. E nessa escola técnica, foi de lá que te motivou a empreender ou a experiência do teu pai? Rapaz, meu pai, né, ele queria que eu tivesse desde cedo, entendesse que era mercado de trabalho, então ele me colocou no Senai para ter já essa experiência com indústria, empresa e tal. Mas de ser bem sincero, eu acho que eu nunca fui um bom aluno ali, porque eu não gostava, eu estudava bastante, mas mexer com máquinas, mexer com essas coisas não era o que me motivava. Então eu sempre fiz o possível, eu fiz uma especialização, inclusive, trabalhei desde os 13 anos, né? Eu já era um assalariado, porque as empresas, né, ajudam muito, é um trabalho muito importante que as empresas fazem para pagar o estudo das pessoas, né? Daí a gente já se profissionaliza, então isso foi muito rico essa experiência, mas eu não gostava não. Eu não gostava, eu via que eu não queria aquilo, né? Eu fazia estágio de 6 meses nas empresas ali, capaz, eu fiz um estágio na Pepsi. A empresa que me pagava, né, era a Pepsi. E quando eu ia fazer os estágios, eu levava muito aquilo, mas com uma oportunidade de conhecer as pessoas, de brincar, e era mais divertido para mim do que propriamente achar que eu não me via naquele futuro, né? Isso foi... Acho que acontece com muita gente, né? Com 15, 16 anos, você fica... Eu não sei se ali... Poucas pessoas já sabem o que querem fazer da vida. E eu não sabia. Mas eu sempre tive uma facilidade muito grande de fazer rolo. Então, eu vendia algumas coisas, trocava e aquilo, mas eu nunca tinha tido isso como profissão. Fazia na escola isso? Em qualquer lugar. Tudo que eu tinha, eu fazia um rolo e tal, e eu gostava muito de soltar pipa na época, né? Então eu tinha que fazer né, meu pai não queria ficar só, ele me dava um dinheirinho, mas eu queria mais, né? Eu sempre fui meio ambicioso. Eu queria ter a melhor linha, a melhor pipa, a melhor tudo. Eu gostava de jogar botão na época, hoje em dia não sei se ainda tem botão, né? Não tem, né? Pô, saudade dessa época aí, era massa. A gente brincava mais, né? Tinha bolinha de gude, eu queria aquelas bolinhas de gude que tinham uns negocinhos dentro, assim, que eram as bolinhas mais caras, né? E pô, aquilo custava uma grana, pra mim eu não tinha dinheiro, né? Então desde pequeno eu já fiz meus rolos, né? Eu gostava de vender alguma coisa, pegar, ajudava meu avô sempre teve essa... Meu avô sempre mexeu com alguma coisa de construção, então eu sempre estava envolvido em reformar alguma coisa, fazer alguma coisa. Eu ia ajudar meu avô para fazer um dinheiro, e com aquele dinheiro fazia outro dinheiro, então minha vida sempre foi mais para esse lado de comércio e negócios, né? Nunca pensei de fazer um curso para ser sei lá, a formação mais que seria mais óbvia para mim era engenharia. Não era minha, eu não gostava, não tinha essa aptidão para estudar. Respeito muito os engenheiros, acho que eles são muito necessários, né? E hoje, cada hora mais eu respeito essa profissão, né? Que é bonita pra caramba, mas eu não era para mim, né? Então, assim que eu pude, né? Na primeira oportunidade que eu tive, ainda fazendo para sair do estágio, eu me joguei, eu fui abrir loja de som de carro. Era o que eu, na época, eu gostava, meu pai me ajudou a comprar meu primeiro carrinho, e eu gostava de som, né? Então, e como é que compra som de carro? Naquela época era muito caro, não tinha que ver. E eu comecei a gostar, comecei a aprender a instalar. Falei, vou abrir uma loja de som de carro. Então eu fiquei era uma loja especializada em som para competição, que eram poucas que eram especializadas, né?
e acho que tinha 2 ou 3 na época em São Paulo, grandes, saíam em revistas. Nessa época tinha um campeonato para ver qualidade de som. Hoje eu não vejo mais tanto isso com tanta força, mas na época era né, aqueles carros com aqueles sons, né, que Som paredão, não, também? não, foi antes do paredão. Tinha altura, mas era uma coisa assim, você tinha que importar todos os equipamentos, não tinha equipamento nacional que competisse, era mais com qualidade de som. Tinha vários campeonatos mesmo para você ver o Era aquela época boa da Pioneer, não? Pioneer, Rockford Fosgate, um negócio assim, Rockford Fosgate, era um Alpine, acho que tinha alguma coisa assim também. E tudo vinha de fora, né? Nada, tudo era importado. Então eu tive já a oportunidade de ver quão difícil era você trazer as coisas, importar, pagar imposto e vender no mercado brasileiro e ainda sobrar alguma coisa. Todo mundo achava caro, mas vou te falar que o caro é pagar imposto, né? Você paga os impostos para depois ter. Para pagar o que o imposto deveria te dar, né? Exato, exato. E tu tinha quantos anos com essa loja? 19 anos. Nessa época, rapaz, eu fui do céu ao inferno, né? Porque eu comecei a vender bastante, a loja começou a ter um movimento bom. E era uma época que aqui no Brasil não tinha cartão de crédito que fazia isso. Eu lembro que era o cartão de crédito que você passava na maquininha, né, cara? Eu já tô falando mais ou menos a idade ainda. Hoje, se eu der uma maquininha para uma pessoa de 19 anos, ele não sabe o que fazer com ela, mas naquela época era um papel carbono, você passava, mandava para a operadora para poder pagar. Mas o cartão era quase nada, dificilmente alguém pagava com cartão. Era cheque predatado. Né? Até posto de gasolina você tá cheque predatado. Era um negócio de... E aí eu comecei a pegar muito cheque predatado e aí fazer o factoring com o próprio banco, né? Chegou uma hora que os cheques começaram a voltar e como eu tinha feito um giro, nesse giro, na hora que foi, a boca do leão abriu. Eu falei, nossa, eu tô devendo mais pro banco do que eu tô recebendo. E aí eu quebrei. Eu lembro até hoje quando eu tive... Quantos anos? Eu já tinha quase 21, mais ou menos nessa época. E foi quando eu realmente sofri na pele, né? Acho que muito empresário hoje, vou dizer que não são poucos. Ver o carro que eu tinha, que era um leasing na época, o dólar aumentou e eu tendo que entregar meu carro. Eu vou te falar que isso doeu. Doeu porque eu tive que fechar a loja, devendo para fornecedor e tendo que lidar com aquilo. As ligações de cobrança, tendo que dar satisfação, né? Porque, poxa, mas eu tava bem, eu tava, né? Pra minha época, do que eu tinha, né? Na minha idade, eu cheguei a falar, nossa, eu cheguei a pensar que eu tava quase rico, mas realmente o tombo foi muito maior. Aí junta tudo, era inexperiência, a gestão do negócio, eu não fazia um fluxo de caixa decente, eu não sabia negociar bem com os fornecedores, eu não sabia dizer não para cliente, então... Tudo isso acho que para mim doeu, mas foi a minha primeira grande escola de negociação, né? Porque negociação não é vender. Vender é, cara, você tá aqui, que você bota um preço, você vende. Ali é negociação na veia, né? Que eu tive que aprender muito, refletir um tempo para ver os erros e tal. Você fica querendo se recompor. E aí começou um pouco, né, da minha trajetória na área comercial. Rapaz, eu tenho uma coisa comigo que eu falo pra todo mundo e ninguém acredita, né? Direito nisso. O sonho não foi realizado, mas era uma coisa meio... Era uma utopia. Eu sempre gostei muito de esporte, essas coisas todas, mas ao mesmo tempo eu já via, né? O que era a vida de um grande esportista, né? Naquela época eu não tinha muito contato com empresários. Não lia muito sobre, mas eu sempre gostei de esporte. Então eu olhava muito futebol, alguma coisa, basquete... E eu vi os caras, né, com muito dinheiro. E eu falei, cara, eu vou ser assim, eu quero chegar lá. E eu lembro que o meu pai ainda tem, né, ainda mora na mesma casa, ele tinha um sobrado. E dava para olhar do sobrado, quando você tomava banho, você olhava assim, e tinha uma vista bacana, né, de dentro do banheiro. E eu lembro que eu olhava lá, eu me imaginando naquela casa, eu falei, não, cara, isso aqui vai ser um heliporto, eu vou chegar aqui de helicóptero.
Eu vou chegar nessa casa de helicóptero, eu vou comprar todas as casas vizinhas aqui. Isso aqui pra mim, essa casa do meu pai, o teto da casa aqui vai ser Uniporto. Vocês querem ver? Cara, pequeno ainda. Então, desde pequeno, eu falei, cara, eu vou chegar lá. Eu não sabia onde, como eu ia fazer, mas eu falei, eu vou chegar lá. Mas eu não tinha um plano, né? Não tinha traçado nenhuma estratégia, né? Hoje eu sou o cara que mais fala de estratégia, todos os lugares onde eu passo. Eu não tinha estratégia, eu só sabia que eu queria chegar. Mas acima de tudo, eu tinha certeza que um dia eu ia acertar o meu caminho ali, de alguma forma. O alvo, né? O alvo. Então, essa coisa que era desde criança. Ninguém. Como minha família né, sempre foi classe média ali, eu falava, cara, acho que a cegonha te entregou no lugar errado, cara. Você não tá condizente com o que você fala, que eu queria comprar. Na época era um carro que assim, não tinha. Depois dos anos 90 começou a vir carro no Brasil, mas na época o que tinha de um carro assim esportivo, o mais próximo que chegava de um carro esportivo era um Puma. Eu falava, eu vou ter um Puma, né? Era o ápice da época, era aquele, eu não sei se ainda tem, só deve ser de colecionador, né? O Puma era o Porsche de hoje, né? Exato. Eu falei, eu quero um Puma. Minha mãe falou, mas menina, você não, como é que faz, né? Eu falei, não, eu vou ter um Puma, era Puma, helicóptero. Mas Então, começa daí, né, cara? Começa a partir de onde você quer chegar, né? exato. A estratégia começa a saber onde você quer ir. E aí você vai amadurecendo um pouco, você vê que isso é um bem material. O sucesso não significa você ter nada, não é isso. É realmente você estar realizado, você estar bem. Mas isso eu acho que a gente, quando é jovem, a gente peca muito pela ansiedade, por achar que você sabe tudo. E acho que é legal, cara. Acho que é uma frase muito legal, né? Que eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje com 20 anos. Hoje eu estaria muito melhor. Mas é difícil, né? Isso é uma equação que não vai nunca se concretizar. Porque você vai passar pelos seus 20 anos, né? Sim. E depois, quando você vem nos entas aí, você tem muito mais maturidade para saber como lidar com aquela informação. Eu acho que fez parte, foi uma boa escola. E dado que eu quebrei de uma forma muito muito ruim, né? Se você não tem dinheiro para nada, você tinha 2 carros, você tinha loja, você tinha crédito em banco, de repente você não tem nada. Primos meus me fizeram uma oferta ali, era aquilo ou não era? Vender plano de saúde. Pô, vender plano de saúde, cara, não sei vender. Não, você tem perfil, tal, vem pra cá. Eu lembro até hoje, cara, que o salário era muito baixo. Era, se eu não me engano, era 400 ou 500 reais, era um negócio assim. Mas, pra quem não tem nada, pra quem tá quebrado, porra, era isso que eu vou aceitar. E tinha um ticket, refeição. Eu falei, caramba, como é que funciona isso aqui? Então, a nossa festa, a nossa alegria, e eu lembro disso até com saudosismo, né? Era você ir na pizzaria que tinha o Mr. Shake, tinha o Habib's, a gente fazia reunião no final do mês para reunir chique para comer aquilo. Aquilo era um restaurante chique naquela época pra gente comer. Mas era legal, porque você fazia daquilo um evento. Então hoje eu sinto muito isso, né? Muito mais legal você estar num lugar com pessoas legais do que propriamente ostentar em algum lugar que você, né? E aquilo tá vazio. E a gente foi indo. Eu lembro que naquela época tinha um computador só para todo o salão de vendas. E eu olhei aquilo e falei, meu, como é que vai fazer, né? E as vendas eram mais difíceis, porque era uma venda que você tinha que ir de porta a porta, você tinha que entregar panfleto, não tinha rede social, não tinha mailing, não tinha nada disso. Poucas pessoas tinham computador. Eu vou te falar que estou falando disso, pasme ou não, mas não faz tanto tempo assim. A gente está falando de 25 anos atrás. Não é uma eternidade, mas o mundo mudou muito rápido, né? Mudou. A tecnologia entrou no dia a dia da gente de uma forma que você hoje fala, não, como é que eu vivia sem isso? Mas, cara, pasme, a gente vivia. Né? Era outra época, né? Minha primeira comunicação digital, se posso dizer assim, foi um bip. Eu ganhava um bip, liga para tal número, tocar aquele bip, e aí você parava no orelhão e ligava, porque o celular, ele entrou faz tanto tempo na vida da gente. O celular ele começou a entrar aí muito depois, com a entrada de algumas das operadoras, de uma forma muito diferente. Que aí pulverizou, né? Mas com as estatais era Isso é coisa de o quê? caríssimo. De 30 anos. E ter um celular é um sinal de status e você vendia aquilo com juros, porque ter uma linha celular era só para milionário, era muito diferente.
E nisso, eu olhei aquilo e falei, nossa, como é difícil fazer isso, né? Não vou conseguir sair do lugar. E eu lembro que nessa época, essa empresa de plano de saúde, ela foi comprada por uma empresa internacional. E eles colocaram uns bônus muito agressivos. Eu falei, caramba, eu preciso. Que ninguém nunca tinha chegado perto. Ah, se você vender, sei lá, nos números, eu lembro os números de hoje. Quem vendia mais no salão de vendas vendiam 20 contratos, 20 vidas, né? Que se falam por mês. E era numa pessoa física, não era na jurídica. A pessoa jurídica era do departamento. Pô, normal era você vender 8, 10 vidas. E já tinha 150 pessoas ali. Isso aqui não vai dar, né? E eu comecei a tentar fazer igual todo mundo, entregar panfleto, fazer aquilo. Falei, não, isso aqui é muito diferente. Esse acho que talvez foi o meu primeiro grande insight de vendas. Eu falei, nossa, mas como é que faz, né? Onde é que todo mundo compra plano, mas não tem um corretor, ninguém acredita nisso. Como é que eu vou poder fazer para ganhar mais? Aí eu pensei, falei, cara, e se eu for no RH das empresas, eu vou falar com a pessoa do corporativo aqui da empresa, ver quais são as empresas que têm a nossa empresa como a operadora de saúde. E eu pensei, estava numa crise e todo mundo gosta de olhar a crise como né, você vai nas rodas, pai, eu nunca, quer dizer, Reclamar, né? Resmungar. e para ser sincero, eu nunca ouvi falar que o Brasil não estava em crise, tá? Eu sempre, essa é uma palavra recorrente, né? Eu não sei quando é que as pessoas vão acreditar que a crise Acabou. Ou nunca acabou, mas assim, se você for acreditar na crise, você não vai sair do lugar. Né? Então, eu costumo sempre olhar o copo cheio, o copo vazio, vai quem quer. Eu costumo sempre olhar a oportunidade. Falei, onde é que tem oportunidade aqui? Aí eu falei, eu vou nas empresas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer amizade com o RH das empresas. E na hora que as pessoas forem demitidas, qual a primeira coisa que o pai de família ou a mãe de família vai querer? Não deixar a sua família descoberta de plano de saúde, porque hoje, dependendo, é complicado, né? O sistema público, ele é mais difícil, as consultas não são rápidas, uma emergência, e depender do sistema público é complicado. E você está num momento onde você quer fazer rápido, né? Não deixar sua família exposta. Bom, eu falei, aqui que está a minha oportunidade. Eu fui em várias empresas, em vez de ir nas pessoas físicas. E eu comecei a vender 200, 500 vidas todo mês. Nunca, acho que a empresa que fez o bônus lá fora, ela nunca pensou em alguém vender isso. Porque não. E assim, e era estratosférico. Cara, com minha primeira comissão, eu comprei um Civic importado que tinha poucos no prédio. Minha primeira comissão. Você tem uma ideia como é que era agressivo o negócio. Eu falei, não. Cara, descobri, né? Como você é moleque. Você achou que aquilo não ia acabar nunca, né? Eu fiquei um ano nadando de braçada nisso, né? Tinha eu e mais um amigo, um grande amigo meu, que a gente surfou de braçada. Claro que a gente não falou o segredo pra ninguém. Mas, poxa, tava ali, o mundo teve em crise, todo mundo com dificuldade, mas as pessoas tinham uma projeção. A empresa vendia, só que a gente tinha que descobrir o modo. Essa foi a minha primeira grande sacada de vida. Eu falei, gente, não existe crise, existe oportunidade. Acho que tudo que você vê hoje que te falam, é claro que se você estiver num meio complicado, depende da situação que você vende, do produto que você vende, você pode vender menos ou mais, mas sempre vai ter uma oportunidade em algum setor e eu aprendi que eu tinha que ficar atento a isso. Só entendendo aqui, recapitulando, tu ia no RH, aí o RH te passava, o pessoal que estava sendo demitido. Não é que eles passavam, eles falavam, olha, quando eu ia lá, depois, né, eles não passavam antes, porque, claro, não podia passar, mas todo final de mês eu sabia que tinha uma folha dos demitidos da empresa. Então eu falava, puxa, gente, eu quero fazer, e realmente era genuíno, e eu até dava um desconto maior, porque eu dava um desconto que a empresa permitia dar, para que a pessoa fizesse comigo, porque senão não ia assinar. Então eu fazia até a minha parte de dar um benefício, o RH falava, poxa, é um momento difícil, tem alguém querendo ajudar quem está saindo, eles acabavam dando o meu cartão. Ah, legal.
Procura essa pessoa que ele vai ter um negócio especial para você. E eu tinha conseguido. E quanto mais eu vendia, mais eu conseguia uma barganha dentro de cada. Falei, eu preciso disso. Então foi um sistema único. Então eu saí daquele meio, né, do negócio e, poxa, aí eu tive meus privilégios, eu fui tratado, né, ganhei os campeonatos não, os prêmios de vendas nacionais e tal. Então essa foi minha primeira grande Sacada, empreitada, né? sacada. E era de um negócio onde ninguém via vantagem, porque, poxa, o corretor ele estava ali, ele tinha que suar para pagar aquela meta, né? E eu falei, poxa, como é que eu destruo essa meta? E falei, nossa, isso aqui para mim foi realmente um Cara, grande divisor. pô, que sacada, viu, bicho? Sacada. E aí os RHs ficavam te indicando todo mês, né? Exato. Mês que vem o Luiz, tá? Vem buscar a lista. Cara, e claro que eu ia no RH, eu fazia minha parte, fazia minha visita comercial, tanto é que eu falo que, cara, não é fácil você conseguir as coisas. Ninguém vai olhar pra você e falar assim, tô aqui. Então, É. não, cara, eu suei bastante, eu fui nos RH, tinha gente que não queria me atender, o diretor de RH, quem é esse cara que tá olhando aqui pra mim? Só que eu arrumava meios de poder falar, eu ia para uma pessoa diferente para poder falar com ele. Uhum. Então, este era um trabalho que também exigia um esforço grande. Sim. Né? E eu lembro até hoje, hoje está muito na moda chamada layoff, mas tinha uma empresa chamada NEC no Brasil, que era uma Sei. empresa grande, e eu lembro até hoje que era comunicação, e acho que até existe a empresa, mas eles estavam num momento muito difícil, e eles demitiram 1.500 pessoas numa tacada só. Eu estava dentro da empresa fazendo os planos de saúde para todo mundo queria, então eu consegui uma vaga que, né, dentro desse layoff, dentro da empresa, então foram 5 dias eu fazendo. Imagina, se eu já ganhava bem com 200, imagina quando eu coloquei 1.500 de uma vez só, né? As pessoas acharam que eu estava até fazendo fraude. Na verdade, não. Eu consegui falar com o diretor da NEC dentro de muito network. Então, assim, onde que estão essas pessoas? Então, é um trabalho que você tem que fazer e não vejo mal nenhum nisso, né? Não vejo mal nenhum em você poder trabalhar e achar seus caminhos, né? Acho que essa é a grande diferença de você ficar numa roda que está falando de crise e uma roda que está falando de oportunidade. Esse é o grande diferencial, que talvez todo mundo, tá ruim mesmo, não, o plano, o governo novo, o governo antigo, essa lei, tá ruim. Cara, você fica contaminado, você sai dali com energia baixa. Só que você tem que pagar suas contas. Só que você sai com a energia tão baixa que você não consegue, você começa a acreditar que tá difícil. Cara, lógico que é difícil, mas tem sempre uma saída, né? Então acho que é aí que a gente divide um pouco, separa o joio do trigo, né? Então essa é a mentalidade que eu sempre tenho, a mentalidade de campeão, de vencer, de sair daquele lugar, né? Então essa é uma grande uma grande lição que eu aprendi desde pequeno, né? Meu pai também faliu quando era pequeno, então se a gente fosse olhar só as notícias ruins, a gente estava até hoje se abraçado chorando. Esse negócio do teu pai ter falido, isso é uma coisa que um convidado do Dei Valor falou, Dr. Fernando, episódio 019, ele falou, Carlos, é muito melhor a gente aprender com o erro dos outros, né? Então, é mais barato. É mais barato e menos. Claro que a gente aprende muito com o erro que a gente comete, amadurece e tudo mais, mas o sábio, né, aprende com o erro dos outros, né? Exato. E o bom é você estar rodeado de sábios, né? Porque você aprende muito no dia a dia. Exato. A sua roda. Eu falo que, né? Falam, eu nunca fiz essa conta direito, eu nunca cheguei, mas falam que você é influenciado pelas 5 pessoas que você convive, né? Você torna essa influência. Poxa, pensando nisso, e aqui vai uma indicação, se todo mundo quiser, tem um outro podcast que é um resumo de livros chamado Resumo Cast. Sim. E lá tem eu gosto muito de podcast, tá? Quer dizer, você não tem tempo de ler, mas principalmente, não sei aonde vai o nosso podcast, né? Aonde as fronteiras que vai atravessar. Mas se você mora numa metrópole e você tem trânsito todo dia, você tem 2 jeitos. Ou ficar reclamando, escutando música dentro do carro, ou você aprender, ganhar cultura, ganhar aprendizado. E eu escuto muito podcast de livro. Então eu leio livros, né? Eu aprendo com livros. E se eu gostar muito do livro, eu vou lá e compro. E se eu comprei um podcast chamado Ferramenta de o ZooMcast, tem a Ferramenta dos Titãs, né? Que é o Tim Ferriss, ele consegue achar as similaridades entre as pessoas de mais sucesso do mundo, e ele consegue resumir
realmente o livro é quase que uma bíblia, cara, mas o podcast ele consegue te resumir muito. E uma parte dentro das coisas que eu escutei, que imagina que você está sentado numa mesa e você coloca todas aquelas pessoas que você admira muito. Então, imagina você colocar ali um Barack Obama, você colocar um Fernando Henrique, e aí eu que gosto muito de esportes, colocar né, ali para mim que eu sou do ciclismo, né, colocar um Lance Armstrong aí, com toda a controvérsia, mas o cara ninguém pode falar, você colocar o Michael Jordan, que foi um cara polêmico numa mesa, e você, né, por que não o Abraham Lincoln? Por que você não pega essas grandes pessoas que te influenciam de alguma forma e você joga uma pergunta para elas? Então você imagina que eles são seus mentores, e ele ensina muito disso no livro. Imagina você ter isso e aí você joga isso para que você obtenha uma resposta. É um exercício parece tão doido, mas você automaticamente você tem uma resposta, porque se você busca conhecimento ele vem até você. Então às vezes você está com uma coisa para como fazer, esse livro te fala muito. E são alguns hábitos atômicos, banho gelado, enfim, ele fala de várias coisas que as grandes personalidades que a gente hoje convive fazem e o que tem isso em comum. Eu acho muito legal. Então, ouvir um negócio desse, né? Um podcast desse no meio do trânsito, você chega no seu caminho, você queria ter pegado mais trânsito. Você chega com um mindset diferente, né? Você chega, e é isso que eu tô falando, qual copo cheio que eu vou fazer? Eu poderia chegar daqui até lá reclamando, agora eu posso chegar daqui até lá muito revigorado, falando, nossa, eu quero voltar e assistir outro, né? Vamos lá. E você chega melhor. Então, é só uma coisa que eu costumo fazer quando eu tô no trânsito, eu rapidamente faço isso. E já sintoniza também o Dei Valor Podcast. Também estamos no Spotify, então também legal. Já pode aprender com as histórias aqui de vários empreendedores, e é bom aprender, né? Exato. Porque tem muita história rica, né? De inspiração, de superação, e eu sei que você também tem. Você, depois de vender seguros, o que tu foi fazer depois? Passou quanto tempo vendendo? Acho que ali foram uns 2 anos para 3 anos muito bons. Aí qual a idade? Foi logo depois que tu quebrou? Conseguiu? Aí eu tive... Então, depois, aí eu já... 21 para 22, começou até os 24, 25? Os 24, 25. E aí, logo nisso aqui, né, eu tive meu primeiro... esse meu primeiro grande sucesso, né? E nessa época... também minha filha nasceu, então para mim foi uma grande oportunidade, né, de você né, lidar com um mundo mais adulto, agora uma responsabilidade, uma criança, então isso teve, mas também mexeu muito comigo, né, então porque logo depois eu tive uma separação e aí quando você mexe com né, com todo o seu pensamento, você fica ali naquela dúvida e você também tem que reorganizar, porque acabou aquela comissão, acabou aquela fase, né, porque eu aprendi uma coisa na minha vida, que a vida, ela não é uma linha reta, ela sobe e ela cai. Se você souber fazer um controle para que você nos momentos bons você tenha sabedoria, né, de guardar um pouco de dinheiro, de fazer uma gestão melhor do que você está fazendo, para que você atravesse tempo ruim. Quando você está numa maré boa no trabalho, você sabe que você vai enfrentar o problema. Não é só mar de rosa. Mas também quando você está lá embaixo, você sabe que você vai ter que subir de novo. Então você tem que estar muito focado onde você quer chegar, porque vão haver obstáculos. Você não é uma linha só de felicidade, mas também não é uma linha só de tristeza, mas você sabe que as duas coisas vão acontecer, imprevistos vão acontecer. Isso também fez parte, porque eu nunca deixei de ver, né, assim, ó, cara, eu quero chegar lá, mas às vezes fica escuro. Às vezes você tá com um caminho que tava claro, de repente você olha e fala, nossa, tô perdido. Mas se você tiver com foco ali, você até dá uma ajustada na rota. Mas você não pode desviar de você quer chegar. E você tem que estar sempre com o olhar lá em cima. Você tem que acordar pensando que o dia é o novo passo, né? Mais um passo para você chegar onde você quer. Pode ser que às vezes esteja um pouco difícil, né? Muitas vezes vai estar difícil. Mas esse pensamento positivo, essa cabeça positiva de que você está no caminho certo, essa convicção, acho que essa é uma das grandes coisas que você aprende com quem tem muito sucesso, com quem tem essa cabeça vencedora, porque todos eles tiveram grandes dificuldades. Ninguém passou liso disso. Sem dúvida. Tem um livro excelente sobre, retrata isso, Picos e Vales. Esse eu não li.
Muito bom, fala exatamente isso. Picos e vales que a gente tem durante toda a vida. Muito Legal. bacana. E aí, depois desse momento da parte do seguro, como é que foi a tua. Cara, aí foi interessante. Nessa época, eu era muito ligado em esporte, mas na musculação. Então, eu fazia algumas coisas, mas eu era muito ligado à musculação, fazia artes marciais, fazia jiu-jitsu. E aquilo era meu dia a dia. Eu tinha bastante afinco, eu me dedicava àquilo. Só que, quando você, né, dependendo a sua rotina de vida e as pessoas que você conhece, fala que assim, uma pessoa pode colocar você em determinados, depende da pessoa que passa pela sua vida, às vezes seu rumo muda totalmente, né? Eu estava trabalhando numa empresa que ali eu não consegui, né, o mesmo sucesso que eu tive. Eu era uma pessoa que estava dentro vamos dizer, de uma média, mas a média baixa, não era a média alta. E eu estava acostumado a estar na liderança. Então, também mexe com a sua cabeça. Eu fui, né, uma empresa chamada Nextel, que na época tinha poucas pessoas e tal. Mas eu nunca consegui me destacar ali do jeito que eu tava na outra empresa. Caramba, meu. E aí você começa a questionar, cara, o que eu tô fazendo de errado e tal. Eu falo muito de jogador, de times, né? Às vezes o jogador que faz tanto sucesso no time vai pra outro e não consegue performar. Mas ele é ruim. Não, cara, às vezes ele vai pra outro e performa de novo. Então você tem que tentar, mas não é fácil na hora, porque a sua cabeça vai começar a jogar contra. E aí eu fui para uma empresa, vindo de empresas grandes e tal, eu fui, né, foi a minha primeira startup. Passei numa seleção, estava no momento, né, não estava bem de cabeça, não estava vendendo da forma que eu queria, e eu fui nessa startup. E aí nessa startup, uma pessoa que até hoje está na minha vida, e eu vou te explicar que hoje somos sócios, né, e lá de 97, alguma coisa assim. E nisso caramba, meu. Quando eu fui fazer a entrevista, eu lembro que tinha 2 vagas nessa empresa. Só aqueles caras, né, que... Sabe quando você entra num lugar e parece que você é o peixe que tá fora do aquário? Tinha uns caras assim, que formados não sei aonde, aqueles papos, né, eu não sei se... Muito nerd. Eu não sei se alguém se já se deparou com isso, né? Muitas pessoas podem se identificar com isso. Você entra num salão para fazer uma entrevista e você se depara com muita gente, todo mundo ali contando aquelas histórias, né? Que você fala, cara, eu não vou passar. Não vou passar. Vou fazer entrevista. E aí eu lembro até hoje que eu entrei na entrevista. E o cara falou, meu, qual que é o seu maior objetivo? Eu falei um pouco, né? Expliquei um pouco da minha carreira, os sucessos e tal. Por que você quer vir pra cá? Eu falei, cara, porque eu não tô bem profissionalmente, não tô me adaptando com o produto. Mas por que você acha que você deve ser contratado? Eu falei, ó, eu vi que o plano de vocês é muito agressivo, o produto eu não conheço, mas eu vou aprender, né? Todo cara que é de vendas, acho que dá qualquer coisa ele vende, né? E depois eu descobri que não é tão bem assim, tem coisas que você precisa estar muito alinhado para poder vender. Mas a gente tem uma autoestima muito grande quanto ao nosso potencial.